Boa noite, me chamo Thalita, tá? Sou assistente social, me formei em Teresina na FA, certo? Tenho pós-graduação em saúde mental e ação psicossocial, tenho pós-graduação em metodologia do ensino superior e estou fazendo pós-graduação em ciências forenses, tá? Já trabalhei 6 meses no presídio em Teresina, já trabalhei por 7 anos em Codó, como assistente social do PET, tá? Antigo PET, que hoje é Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para 6 a 15 anos. E hoje trabalho em Peritoró, no CREAS, tá certo? Estou lá como assistente social e na coordenação do CREAS. Desde que me formei, vai fazer 10 anos, agora em 2020, em setembro de 2020 faz 10 anos. E desde que me formei, com um ano de formada, eu comecei a ministrar aula, tá? Estou muito ansiosa, porque é uma turma nova. Não conheço o rostinho de vocês, mas nós vamos nos conhecer aqui. Eu gosto muito da troca que se tem em sala. Mas também teremos essa troca aqui pelo chat, pelo fórum. Vocês já estão, né, no andar da plataforma, vocês já estão bem familiarizados com ela. Então a gente espero que dê tudo certo nessa nossa disciplina e nessa nossa jornada. Essa disciplina, gente, ela tem 60 horas, tá? Então, vamos começar. A disciplina é Questão Social 2, e nós vamos começar com o conceito. Para Karl Marx, com a apropriação da força de trabalho e, por isso, da riqueza pela classe que possui os meios de produção, ocorre uma desigualdade intrínseca ao capitalismo. Essa desigualdade surge a partir do pauperismo de um determinado grupo. Categorizamos essa desigualdade social, econômica e política como questão social, certo? Eu vou ler mais um conceito e depois eu explico direitinho. Pela primeira vez, segundo José Paulo Neto, pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que aumentava a capacidade social de produzir riqueza. A gente tem que lembrar de algumas situações quando eu falo em questão social. O modelo de produção surge o capitalismo. Então, quer dizer que antes do modelo capitalista não existia questão social? Não existia questão social no feudalismo. Lá existia pobreza, tá? Por que pobreza é diferente da questão social? Eu só falo de questão social quando eu falo em sistema em modo de produção capitalista. No feudalismo, a produção ela era pequena, não dava toda a parcela da população. José Paulo Neto acaba de dizer isso. No sistema capitalista, a pobreza ela cresce conforme cresce a produção. Portanto, é uma coisa errada, né? Voltando aqui para o primeiro conceito, ele fala que a força de trabalho por si só, a apropriação da força de trabalho. Quem apropria-se da força de trabalho? Pela classe que possui os meios de produção. A gente tem que lembrar que eu tenho duas classes, burguesia, proletariado. Eu tenho um X no meio porque elas não são somas, elas são versos mesmo, tá? Burguesia, proletariado. A burguesia, ela é o quê? Ela é que detém os meios de produção. Não sei se vocês assistiram o filme do Charlie Chaplin, que ele, Tempos Modernos, que ele, durante uma parte do filme, ele fica apertando parafusos, né? Aquele filme deixa bem clara essa situação do início da questão social e do início do modo de produção capitalista. Então, vamos lá. A burguesia, ela é a detentora dos meios de produção. Então, a burguesia é a dona da fábrica, dona da empresa, certo? E o proletariado é o que hoje a gente chama de trabalhador, certo? Então, o que o trabalhador, o que o proletariado tem para vender para a burguesia? A força. Olha, só a força de trabalho. Só. Se a gente pensar um pouquinho, nós, vocês e eu, vocês futuros assistentes sociais, a única coisa que nós somos o quê?
Burguesia ou proletariado? Nós somos proletariado. Nós vendemos a força de trabalho para a burguesia, certo? Se a gente trabalhar na empresa privada, tem que trabalhar em ONGs, então nós estamos vendendo a força de trabalho para a burguesia, tá certo? Então, com a apropriação, então a burguesia ela se apropria da força de trabalho do trabalhador. O trabalhador, a única coisa que ele tem para vender é a força de trabalho, é a mão de obra. E a burguesia, ela tem os meios de produção. Antes, no feudalismo, tudo era muito artesanal, muito rústico. Quando começou o pré-capitalismo e o capitalismo de fato, eu tenho um modo de produção, o sistema capitalista, eu tenho o Fordismo, que é a produção em série. Quando a gente fala em produção em série, a gente lembra o quê? A gente lembra uma esteira que volta ao filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Eu lembro de uma esteira e todo mundo trabalha apertando lá os parafusos. A esteira ela vai cronometrar o tempo, para que eu não fique conversando, para que eu não fique enrolando e eu tenha o tempo hábil para produzir muita mercadoria. Então, José Paulo Neto ele reforça isso. Aumentou a produção, porque eu tenho uma produção em série, uma produção em larga escala, mas aumentou também a questão social, certo? E só tem essas duas pessoas nesse sistema de produção, burguesia e proletariado? Não. Eles são versos, tá? Eu tenho aqui ao lado, ó, eu tenho o Exército Industrial de Reserva. O que é isso, professora? São as pessoas desempregadas. Esse Exército Industrial de Reserva, ele pressiona quem? O proletariado. Pressiona o proletariado para fazer o que a burguesia quer. Vamos dizer assim, se minha mão aqui é aberta é a burguesia, que é o proletariado. E aqui fora é o Exército Industrial de Reserva. Existe uma relação entre burguesia e proletariado, não existe? Existe. Qual é essa relação? O burguês pede para o trabalhador trabalhar 14 horas, 16 horas, 18 horas. Antes, no início da industrialização, se trabalhava 18 horas por dia. Entrava-se de noite, saía de noite. Homens, mulheres, crianças. Começou com homens, né? A mão de obra antes era realmente masculina, mas depois eu venho para a mão de obra feminina por ser mais barata. E naquela época não existia creche, não existia onde deixar as crianças. Então, levava-se a criança, tá? E essas crianças, por vezes, começaram também a ser inseridas nessa relação social de burguesia versus proletariado. Tá bom? Então, essa é as relações sociais. Quando se fala em relação social, é essa relação burguesia, proletariado, proletariado e proletariado, burguesia e burguesia. O Exército Industrial de Reserva, que são essas pessoas aqui, ó, que são pressionando quem? O proletariado. Elas pressionam. Elas dizem assim, se tu não trabalhar 18 horas por dia, tu sai e tem um tanto aqui, ó, para entrar no teu lugar. Não é isso? Isso é pressão. Então, o sistema capitalista, o modo de produção capitalista, ele precisa desse exército industrial de reserva. Ele precisa dessas pessoas pressionando o proletariado para se submeter aos pedidos, aos caprichos da burguesia. Tá certo? Então, é isso que vocês têm que entender. A burguesia é a detentora dos meios de produção. O proletariado tem só a força. E tem essa outra remessa. Exército Industrial de Reserva. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro o conceito. Se não tiver ficado claro, pergunta que a gente reforça. Outra coisa, a questão social, ela está ligada ao capitalismo, obrigatoriamente. Não esqueçam isso. Não esqueçam isso, tá bom? Então, a questão social e o trabalho, elas são obrigatoriamente relacionadas. Não existe questão social no feudalismo. Existia lá o quê? Pobreza, porque não existia produção para todo mundo. Aqui, no sistema capitalista, existe.
Existe alimento para todo mundo, porém muita gente passa fome, tem alguma coisa errada, porque a burguesia, ela se apropria dos meios de produção. Muita gente, existe muito burguês? Não, existe muito proletário. Existe muita gente para vender a força de trabalho, tanto aqui como no Exército Industrial de Reserva. A burguesia é uma pequena parcela da população. O trabalho proprietário é a classe dos capitalistas e a força de trabalho ela vem do proletariado. A exploração do trabalho é a moral, a religião e a ordem pública. As leis sociais, classes trabalhadoras na política das políticas. Gente, como eu disse para vocês, o proletariado ele trabalhava 16 a 18 horas por dia. E aí ficou uma situação insustentável, né? E essas mulheres, esses homens, o burguês começou a perceber que poderia pagar 50% do que ele pagava para o homem para a mulher, certo? E 1/4 do seu salário do homem para a criança. Então era muito mais vantajoso botar as mulheres nas indústrias. Então começou a demitir os homens e ficou as mulheres. Essas mulheres eram violentadas pelos superiores. Elas não poderiam, o tempo que ela estava amamentando, ela era descontada do seu horário de trabalho, certo? E ela levava as crianças, e as crianças era mais mão de obra. E essas mulheres, mulher por essência, são mais atenciosas, então existia menos acidente de trabalho. Vale lembrar que naquela época eu não falo em leis trabalhistas, porque não existiam as leis trabalhistas. Tá? Então, a pessoa quando se acidentava, ela ficava em casa passando fome, porque não existia, não, vou pegar uma licença, vou entrar com auxílio-doença, não existia isso. Tá? Então, por muitas vezes as mulheres trabalhavam doentes, os homens quando tinham emprego, e esses homens ficaram desempregados, e aí? Começou a surgir a questão social, fome, miséria, desemprego, insalubridade. Tá? As cidades elas não tinham saneamento básico, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Isso tudo é questão social. Já naquela época já existia droga, bebida, as mulheres apanhavam dos seus esposos, as crianças faziam trabalho infantil para sustentar a casa. Muitas crianças morreram nessas indústrias, porque a criança não é tão atenciosa, né? A criança realmente é mais dispersa muito rápido. Então, tudo isso é expressão da questão social. Outra situação importante. A expressão da questão social, eu falo que são como máscaras, né? Hoje a gente está usando várias máscaras para sair de casa. E hoje eu quero uma preta, vista preta. Amanhã eu quero uma vermelha, bota vermelha. E a expressão da questão social, ela muda, mas a gênese a questão social não muda. O que muda é a expressão. A questão social, ela advém dessa relação burguesia versus proletariado. Mas as expressões é que eu chamo de máscaras. Elas podem ser trocadas. Por exemplo, nós estamos passando por um momento de pandemia. Nesse momento de pandemia, várias expressões da questão social irão surgir. A gente já está notando, como eu trabalho no CRES aqui em Peritoró, o aumento da violência contra a mulher, o aumento da violência sexual contra a criança e adolescente, porque os agressores estão em casa. O aumento de pessoas deprimidas, pessoas que têm ansiedade, sofrendo ansiedade, pessoas que nunca apresentaram ansiedade, apresentando ansiedade. Isso tudo é expressão da questão social, né? Vem da pandemia. Não vem só da pandemia, não. A pandemia, ela é só um gatilho, mas na verdade ela vem da relação burguesia versus proletariado, tá bom? Tá acabando, porque a gente tem que fazer 4 aulas de 15 minutos, tá acabando, e a gente se encontra na próxima aula. Beijo!